O assunto ainda não está decidido, mas se encaminha para o pior resultado possível. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Está se aproximando o fim dos mandatos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, David Alcolumbre. Embora ambos neguem, existe uma forte pressão política em Brasília para reconduzir os mesmos por mais um mandato de 2 anos. Os cargos de presidente da Câmara e do Senado são eleitos na primeira sessão do retorno após o recesso parlamentar, as férias de janeiro, geralmente nos primeiros dias de fevereiro, e tem mandato por 2 anos. A eleição normalmente é por voto secreto, embora nas últimas eleições, deputados e senadores optaram por abrir seus votos. Votam todos os deputados para o presidente da Câmara e todos os senadores para o presidente do Senado. Porém, existe um obstáculo a essa recondução. A Constituição proíbe a recondução ao cargo ou reeleição na mesma legislatura. Uma legislatura é o período de 4 anos entre uma eleição de deputados federais e outra. A última eleição, vocês lembram, foi em 2018, portanto estamos no meio da 56ª legislatura da República Brasileira, que vai do dia 1º de fevereiro de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2023. Como a Constituição veda a reeleição na mesma legislatura, em tese, eles não poderiam concorrer de novo. Note que um caso à parte aconteceu com Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara desde a saída de Eduardo Cunha no dia 5 de maio de 2016. Como ele conseguiu ficar tanto tempo? Bem, ele assumiu como interino a presidência da Câmara, portanto, para complementar o mandato do Eduardo Cunha, que iria até 31 de janeiro de 2017. Quando chegou em fevereiro de 2017, ele foi reeleito com a justificativa de que o mandato anterior era um mandato tampão, portanto não contaria como reeleição. Essa questão já é altamente discutível do ponto de vista jurídico, mas como os deputados aceitaram a situação, assim foi feito. Em 2019, ele foi novamente reeleito. Note que dessa vez não havia irregularidade, porque era uma nova legislatura, portanto não havia nenhuma vedação constitucional a essa reeleição. Apenas como curiosidade, Rodrigo Maia teve pouco mais de 74 mil votos na última eleição, sendo eleito apenas devido ao coeficiente eleitoral. É um dos deputados menos votados no estado do Rio, talvez um dos menos votados no país todo. No entanto, é o presidente da Câmara. E sim, o cargo de presidente da Câmara e do Senado são cargos importantes. Muitas votações dependem de ações desses, que podem barrar matérias, não colocar coisas em pauta, definir procedimentos, enfim, é um cargo de suma importância no funcionamento do Congresso, e o fato de ser exercido por pessoas com tão pouca representatividade no voto é só mais uma evidência de quanto a democracia é uma piada completa. No final, tudo é uma festa dos poderosos, eles é quem decidem mesmo quem vai fazer o quê. E o que está claro nesse momento é que os poderosos querem reconduzir Maia e Alcolumbre aos respectivos postos. Por que a classe política, o establishment político quer esses caras de novo lá? É bastante óbvio. Ambos foram capazes de neutralizar a maior parte das iniciativas do governo federal, mantendo em grande parte o interesse da elite política que espera rapidamente retomar o poder completamente por lá. Uma nova eleição agora para presidente da Câmara e do Senado, com pessoas novas, pode levar alguém menos fervoroso no combate a Bolsonaro, levando algum risco para o Deep State lá. No final das contas, faz pouca diferença isso para nós libertários, porque é tudo gente do Estado brigando uma facção com outra. Mas fica claro o porquê desse interesse. E mais do que isso, fica claro que o Deep State, o Estado profundo lá, tem suas vontades, e quando quer, tipicamente consegue. O problema que eles têm é o seguinte: a Constituição, em seu artigo 57, parágrafo 4º, é cristalina ao dizer que não pode haver reeleição. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Repare que a eleição é feita dentro da mesma legislatura, portanto, a regra de proibir a recondução na eleição imediatamente subsequente só vale na mesma legislatura, conforme entenderam os deputados. Esse sempre foi o entendimento desse parágrafo desde 1988. Agora, seria bastante simples os deputados fazerem uma emenda
emenda à Constituição, que nada mais é que uma alteração da Constituição alterando esse artigo. Aliás, já até houve uma emenda mudando esse artigo, a emenda 50 de 2006, que visava incluir critérios para a convocação extraordinária da Câmara dos Deputados. Porém, tal emenda não alterou o significado do parágrafo 4º, apenas a grafia do mesmo, incluindo o número 2. Não me pergunte por quê. O Congresso, tendo interesse em permitir tal reeleição, poderia propor uma emenda à Constituição, votar ela em 2 turnos na Câmara, no Senado, e isso sacramentaria a mudança no texto. Porém, tudo indica que eles preferem um caminho alternativo. Nos diz a notícia da CNN Brasil que existe um acordão de poderosos em Brasília, o establishment político da grande máfia estatal do Brasil, visando resolver esse problema pelo STF, de uma maneira muito mais rápida, que não precisaria de tantas votações. O STF iria considerar tal vedação do parágrafo 4º do artigo 57 inconstitucional. A grande questão do ponto de vista jurídico e libertário também, como vamos ver mais adiante, pode um texto da Constituição ser considerado inconstitucional? Veja, o adjetivo inconstitucional refere-se a coisas que não estão de acordo com a Constituição. Se o trecho está escrito na Constituição, como ele pode ser contra a Constituição? Veja, qualquer lei que seja promulgada depois pode ser considerada inconstitucional se violar a Constituição. Isso é o papel do STF. Volta e meia ele declara leis inconstitucionais e essas leis perdem a validade. Mesmo uma emenda à Constituição pode ser considerada inconstitucional se violar uma das chamadas cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º. Se violar uma dessas coisas, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, e os direitos e garantias individuais, que muita gente entende ser o parágrafo 5º da Constituição. Por exemplo, a emenda constitucional número 3, uma das primeiras, foi parcialmente revogada pelo STF na ADI 939 de 1993, por ser considerada inconstitucional porque violava garantias individuais. Mas a vedação da reeleição do parágrafo 4º, artigo 57, não é de emenda à Constituição, não é de alteração à Constituição, mas sim da Constituição originária. Não se trata de emenda, lei posterior, alteração, nada disso. É a letra da própria Constituição, tal como escrito pelos parasitas que escreveram ela lá em 1988. Como a própria Constituição poderia ser considerada inconstitucional? E por outro lado, se pode ser considerada inconstitucional, o que impede o STF de mudar toda a Constituição, transformando qualquer parte dela em inconstitucional? Isso implica que, no final das contas, se eles podem mudar esse trecho, eles podem mudar toda a Constituição. O órgão cujo papel principal é defender a Constituição se torna simplesmente o ditador que pode mudar o que quiser. Podem reinterpretar toda a Constituição conforme queiram. Existe inclusive um julgamento no STF, a ADI 815, proposta em 1992, onde se questionava que determinada regra na Constituição, uma regra sobre a proporcionalidade do número de deputados por Estado, estaria em conflito com o princípio da igualdade e da paridade previsto nas cláusulas pétreas. E veja, o entendimento do Supremo foi que não. A Constituição brasileira é rígida, ou seja, todas as normas originárias têm o mesmo peso. As cláusulas pétreas aplicam-se apenas a emendas, a alterações. Elas não se aplicam a outras cláusulas na Constituição originária. Portanto, tem já jurisprudência do próprio STF sobre o tema dizendo que não, ele não pode julgar um trecho da Constituição originária como inconstitucional. Qualquer emenda pode ser inconstitucional, mas um trecho originário não. Então, como que isso vai acontecer? Como o STF poderia considerar essa vedação do parágrafo 4º do artigo 57 inconstitucional? Bem, embora a jurisprudência do próprio STF seja em sentido contrário, isso não quer dizer nada. Eles sempre podem mudar a jurisprudência. Existem precedentes em outros países, existem discussões doutrinárias, ou seja, teóricas, filosóficas, que entendem que sim, em algumas situações poderia ser possível uma norma constitucional ser declarada inconstitucional. Pelo que está dito na matéria, o que o STF pretende é alegar que a vedação é inconstitucional porque gera inequidade com a emenda constitucional 16,
que estabeleceu a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Ou seja, como essa emenda estabeleceu reeleição para todos esses cargos, mas não para presidente da Câmara e do Senado, e como um dos princípios básicos lá, uma das cláusulas pétreas, é que a Constituição se orienta pela equidade, por tratar todo mundo igual, então deveria também permitir a reeleição para presidente da Câmara e do Senado. Mas repara, esse foi exatamente o mesmo princípio proposto na ADI 815 de 92. Exatamente o mesmo princípio e não foi aceito daquela vez. Mas isso foi daquela vez. Agora o STF pode entender tudo diferente. Ressalto que estamos nos baseando aqui no que foi dito pela reportagem da CNN. Pode ser que nada disso aconteça, é tudo informação de bastidor, ninguém disse nada em aberto. Mas sinceramente me parece bastante provável. E aqui entra a visão libertária da coisa. Supostamente, a Constituição é o que limita o Estado, é o que protege você de um presidente, um STF, um Congresso que resolvam te expropriar e te sacanear. Na teoria, a coisa é muito bonita. É um contrato que, em tese, você assinou com o Estado se comprometendo a algumas coisas, como pagar impostos, em troca de alguns serviços e limitando aquilo que o Estado pode fazer contra você. Porém, esse suposto contrato permite que o Estado mude ele a qualquer momento. E isso é uma coisa totalmente sem sentido. Primeiro, você nunca assinou esse contrato, nunca teve a opção de dizer se aceita ou não. Segundo, como você vai aceitar um contrato se esse contrato pode ser alterado a qualquer momento? Se uma parte pode alterar o contrato, então isso não é um contrato. No final das contas, Constituição é só um papel com um monte de besteiras rabiscadas. E os mafiosos do Estado não têm problema nenhum em mudar ela a hora que dá vontade, ignorando totalmente a sua opinião sobre o caso. É um contrato que uma das partes pode mudar ele à vontade da forma que quiser, e a outra parte, você, que se for. E pior, se você não cumprir as obrigações suas nesse contrato, que, de novo, eles podem aumentar suas obrigações, incluir novas obrigações, se você não cumprir, vai sofrer violência. Me fala o que é isso, se não uma forma de escravidão. Essa besteirinha, esse jeitinho brasileiro da elite política de resolver um problema de reeleição do Senado com um puxadinho jurídico é, no final das contas, a demonstração cabal de como o Estado é ilegítimo. Não há nenhum limite na Constituição, porque se eles podem alterar qualquer coisa lá, se eles podem alterar inclusive os limites que estão lá, então não há limite. No final, o Estado é apenas um grupo de pessoas que te domina. Não tem parte boa, não tem parte legítima, é só escravidão moderna. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!